Operação da polícia prende homem suspeito de homicídios em Campina Grande. Vigilância Sanitária investiga suspeita de venda de carne de cavalo na Feira da Prata. Excesso de telas causa aumento nos casos de miopia entre crianças. 20% dos jovens em idade escolar têm algum problema de visão no país. E ainda é preciso pesquisar na hora de comprar os enfeites natalinos. Vale o esforço pelo espírito natalino. Hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que já nas primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Civil deflagrou a Operação Adsumos 2. Um homem foi preso aqui em Campina Grande. Ele é suspeito de ter participação em crimes de homicídio na região. A força-tarefa da polícia foi para prender Elton Conceição Andrade, de 26 anos, conhecido como Elton Pintinho, no bairro do Pedregal. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio no distrito de São José da Mata. O homem também é investigado pela Polícia Civil como tendo participação em um crime de homicídio que aconteceu no dia 18 de agosto e teve como vítima um cadeirante de 35 anos identificado como Robson Ferreira. Os policiais conseguiram identificar a motivação para esse caso. Seria porque a vítima do homicídio estaria armazenando mais de 1.000 conteúdos de pornografia infantil. A dinâmica do crime e a motivação está bem clara, né? Foram dois indivíduos que executaram covardemente. E a motivação é justamente por ele ter sido investigado, ser suspeito do crime de pedofilia, de armazenar pornografia infantil com crianças e adolescentes. A questão da Polícia Civil agora da Delegacia de Homicídio é justamente em relação à autoria do crime. O Elton é um dos investigados, mas como eu disse, eram dois os suspeitos e também ele ainda não está sendo indiciado. Nós estamos investigando, cumprimos um mandado por um outro delito. E na residência dele foram cumpridos mandados de busca e apreensão, pelo menos até o momento. O homem foi preso durante a segunda fase da Operação Adsumos, que tem por objetivo cumprir mandados de prisão. A ação da Delegacia de Homicídios teve o apoio de cerca de 30 policiais e bombeiros militares. A equipe do Corpo de Bombeiros usou 3 viaturas específicas e fez todo o mapeamento da área com imagens de drone. O nome dado à operação tem relação com a palavra presença. Seria a presença efetiva das forças policiais no combate à criminalidade. Olha, a polícia prendeu 2 homens suspeitos de uma série de assaltos em zonas rurais da Paraíba. O modo de agir deles era bem peculiar. A Polícia Civil está investigando 2 indivíduos que já praticaram várias ações e o modus operandi deles é justamente colocar uma corda, um arame farpado nas estradas pequenas aqui da nossa região e quando as vítimas passam, as cordas, o arame atingem o pescoço e a vítima termina caindo e subtraída delas a moto e demais objetos. Aconteceu isso na região de Pedro Regis no mês passado, onde a vítima veio a falecer, a morrer no local, porque foi um arame que atingiu ela naquele momento. Uma corda atingiu também um homem. A Polícia Militar foi avisada, a Polícia Civil também foi avisada e diante das ações a Polícia Militar prendeu desses 2 indivíduos que estão sendo também investigados pela ação em Pedro Regis do mês passado. Um vigilante reagiu a uma tentativa de assalto na madrugada de hoje no Portal Sudoeste. Os criminosos chegaram armados, mas na troca de tiros, um dos suspeitos ficou ferido. O caso aconteceu na madrugada de hoje, nessa obra de construção de um prédio no bairro Portal Sudoeste. O grupo chegou ao local e um deles desceu do veículo armado, mas o vigilante reagiu e atirou. Dei 2 disparos de advertência. Na hora que eu dei 2 disparos na advertência, em seguida derrubaram o portão. Aí o mesmo veio para cima de mim e eu efetuei 2 disparos no mesmo. De acordo com a empresa responsável pela segurança aqui da obra, essa já é a segunda vez que o local é alvo de criminosos. Há cerca de 30 dias, um grupo veio até aqui a obra e conseguiu levar cerca de R$60 mil em materiais que seriam usados aqui na construção. E foi exatamente após esse crime que a construtora resolveu contratar vigilância armada. Perto da obra ainda estavam a bolsa, o chinelo e parte da roupa usada pelo suspeito.
Ele foi atingido na perna e socorrido para o hospital de trauma. O estado de saúde dele é estável. O grupo que estava com o suspeito conseguiu fugir em um carro branco. Ainda nas notícias policiais, um jovem de 19 anos ficou ferido após agredir o pai com uma garrafa de vidro no bairro Santa Cruz, aqui em Campina Grande. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O jovem de 19 anos foi detido em flagrante pela Polícia Militar. Ele teria usado esse gargalo de uma garrafa de vidro para agredir o próprio pai e um tio. Na delegacia, o suspeito não quis falar sobre o caso, que aconteceu na casa da família ainda durante a madrugada, no bairro Santa Cruz. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves, foram socorridas ainda no local pelo SAMU. As vítimas também não quiseram falar sobre o caso, mas ainda segundo a PM, o suspeito teria surtado por ser usuário de drogas e estar sem usar os entorpecentes. O pai dele, porque ele é usuário de droga, né? E sentiu falta, né? Olha, mudando de assunto, a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção na Feira da Prata após denúncia de que uma carcaça de cavalo havia sido encontrada em uma lixeira no local. Isso levantou a suposição de que a carne do animal pudesse estar sendo comercializada na área. Logo nas primeiras horas da segunda-feira recebemos a denúncia e fomos imediatamente averiguar da veracidade do vídeo, saber se era mesmo da Feira da Prata, mas foi confirmado pelos comerciantes e gerente lá da feira. Então fizemos, todos os comerciantes que estavam com seus estabelecimentos abertos e comercializam carne, nós já verificamos a procedência com as notas sanitárias. Toda a carne que é comercializada na Feira da Prata a gente já fiscaliza, é uma fiscalização de rotina nossa, semanal, não só na Feira da Prata, Feira Central, Mercado da Liberdade. Então essa é uma inspeção, são inspeções de rotina nossa e aproveitamos para ver alguns comerciantes, conversar, retirar junto da Sesuma alguns utensílios em desuso dos comerciantes e também interditamos até um restaurante da Praça da Alimentação, lá da Feira da Prata. Betânia, para encerrar, como a população pode denunciar irregularidades como essa? Quais medidas podem ser tomadas? Nós temos o nosso site, gevisapmcg.com. Estamos com uma mudança de número de telefone aqui da Gevisa, mas vocês podem denunciar também pela plataforma da Prefeitura, que existe lá um setor só para denúncias, pela ouvidoria do SUS também. Essas denúncias chegam para aqui, para a Gevisa. Pois é, Alessandra, inclusive foi aberto um boletim de ocorrência para que as circunstâncias desse caso específico na feira possam ser investigados pela Polícia Civil aqui de Campina Grande. A seguir, Ministério Público Federal cobra explicações por paralisação na operação de carros-pipa. E ainda o alerta para os pais. O excesso de telas aumenta casos de miopia entre crianças. A gente volta mostrando que o Ministério Público Federal da Paraíba e da Bahia estão cobrando explicações no Ministério do Desenvolvimento Regional sobre mais uma suspensão da Operação Carro-Pipa na região Nordeste. O MPF também cobrou informações sobre o orçamento previsto para a operação no ano de 2023. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, chega com as informações. É uma situação muito difícil que vive o Nordeste brasileiro por causa da suspensão da Operação Carro-Pipa. Por causa disso, as Procuradorias da República de Direitos do Cidadão têm cobrado ao Ministério do Desenvolvimento Regional e também ao Governo Federal explicações do porquê dessa suspensão. O programa Carro-Pipa atende a cerca de 1,5 milhão de famílias em todo o Nordeste. E sem investimentos para que essa operação aconteça, já é a segunda vez em menos de 3 meses que a operação é suspensa. Os parlamentares têm cobrado uma decisão em relação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, uma solução para essa situação vivida pelos nordestinos. Teve uma reunião, e foi a primeira que participei, aqui num dos auditórios do Senado da República, com 3 autoridades do Ministério do Desenvolvimento Regional, e uma das autoridades que lá estavam, por coincidência, eu digo coincidência porque nós estamos com um problema muito sério no Nordeste, a operação Carro-Pipa paralisou, e aí eu aproveitei, já que é de responsabilidade da pasta do secretário nacional da Defesa Civil,
o senhor Alexandre e eu perguntei o que é que está havendo, por que o programa de carro-pipa foi paralisado? E a resposta dele foi de que não tem mais orçamento. Veja que desorganização, porque o Ministério sabe quanto custa a operação carro-pipa nos 12 meses. Se o orçamento estava acabando, o que eles tinham que ter feito? Ter feito a suplementação, para não parar um serviço assim, como saúde não pode parar, é água de beber para as pessoas. As procuradoras dos estados da Paraíba, Janaína Andrade, e da Bahia, Marília Siqueira, deram um prazo de 5 dias para que o Ministério do Desenvolvimento Regional desse um parecer em relação a uma solução para o problema da Operação Carro-Pipa. De acordo com o MDR, faltam investimentos e o repasse de valores por parte do Ministério da Economia ao Exército, que é quem executa o programa. Segundo o MDR, esses investimentos acabaram sendo desfalcados e não há previsão de novos investimentos para 2023, porque deve faltar orçamento justamente para o repasse para a Operação Carro-Pipa. E olha só, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um projeto de lei que isenta o pagamento de imposto sobre propriedade de veículo automotor, o famoso IPVA, para algumas motocicletas. Vamos ver. O plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou o projeto apresentado pelo Executivo paraibano, portanto pelo governo do estado, que isenta o pagamento do imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA, para motos e outros veículos de até 2 rodas, que tenham também até 170 cilindradas. De acordo com o governador do estado, essa medida irá beneficiar todos e todas que usam desse transporte no dia a dia, publicou o governador nas redes sociais. Importante lembrar que essa foi uma medida anunciada durante o processo eleitoral pelo governador, reeleito no último dia 30 de outubro. Essa medida passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E olha só esse alerta que é bastante importante. Uma pesquisa nacional mostra que o número de crianças entre 6 e 8 anos que sofrem de miopia triplicou no Brasil. Uma realidade que tem muito a ver com o uso excessivo de tablets e celulares pelos pequenos. Há 3 meses, Valentim está usando óculos. Com 3 anos de idade, ele conta que o exame no oftalmologista foi tranquilo. O doer para aqui, para desse lado, para cima, para baixo, para esse lado. Entendi. Ele mandou você olhar para cima, para baixo? Foi. O pequeno tem um leve grau de estrabismo e miopia. Eu percebi que Valentim, quando olhava nos meus olhos, o olhinho dele desviava, o olhinho direito vinha para dentro, né? E aí ligou o alerta, eu disse, não, ele tá ficando vesguinho. E aí quando chegou lá, que fez os testes, né? Fez tanto para ver a questão do desvio quanto do grau. E aí ele disse, realmente ele tem um desvio, é discreto ainda o desvio, então a gente vai tentar corrigir com óculos antes de precisar usar o tampão. Ao perceber os sinais, Thaís acendeu o alerta, principalmente devido ao histórico familiar. Toda a família utiliza óculos, né? Eu, por exemplo, comecei a usar com 7 anos. Dados mostram que a prescrição de óculos tem triplicado entre crianças de 6 e 8 anos de idade, comparado a 5 anos. 20% dos jovens em idade escolar têm algum problema de visão no país e o principal deles é a miopia. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, até os 5 anos o número de crianças míopes é de cerca de 1%. Aos 10 anos, esse percentual sobe para 8%. Aos 15 anos, chega a 15%. Esse oftalmologista explica que a miopia nesse grupo tem como principais causas fatores ambientais. Um é o uso cada vez mais da visão de perto, e isso acontece muito associado ao celular, tablet, computador e uma menor exposição a atividades em ambiente aberto, em ambientes que tenham a luz do sol. Mas vale lembrar que os problemas da visão dão sinais. Por isso, a importância de observar o seu filho. Se ele chega muito próximo de um livro, de um computador, do celular, da própria televisão, se ele está se aproximando muito, é um dos sinais que a criança tem miopia. Outras vezes existem alguns sintomas indiretos, como a criança que aperta muito o olho, coça muito o olho. Isso pode ser sinal também de que ela tem dificuldade para enxergar. A seguir, a variação nos preços dos produtos natalinos.
E olha só, um detalhe que atrai os consumidores nessa época do ano são os artigos natalinos, né? Afinal, é a época mais bonita do ano, né? Mas sempre tem aqueles que deixam para a última hora a compra desses produtos, aqueles famosos do jeitinho brasileiro. O importante mesmo é ficar atento aos preços. Selma não abre mão dos enfeites natalinos, nem de pesquisar o preço. A árvore de Natal ela já comprou, mas afirma que o valor assustou um pouquinho. Esse ano eu comprei uma nova, né? Aí tá faltando mais alguma coisa, eu tô dando uma olhadinha, mas tô achando bastante salgado. Como é que foi o preço da árvore? A árvore foi um pouquinho cara, viu? Não foi baratinha não, viu? E os enfeites agora então, caros também? Com certeza. Ficou bem carinho. Faltando poucos dias para o Natal, a procura por artigos natalinos anima o comércio da cidade. Entre os itens indispensáveis está a árvore de Natal. Nessa loja que fica no centro da cidade, tem árvore pequena a partir de R$ 23,00. Mas quem não tiver restrições no orçamento, tem opções que vão até R$ 2.500. Essa demanda se dá pelo preço devido à quantidade de galho que cada árvore tem. Isso é muito importante de falar, que os preços elas variam a partir da quantidade de galhos. Para a dona Severina, tá tudo muito caro, mas ela dá aquele jeitinho para não deixar de levar os produtos. Estou procurando, pesquisando. Já fui em várias lojas, mas eu chego num, o preço está bom. Quando eu chego no outro é mais alto. E assim vai, né? O Procon de Campina Grande foi às ruas realizar uma pesquisa para auxiliar o consumidor neste final de ano e dar as dicas. Essa pesquisa está disponível no site do Procon, que é o procon.campinagrande.pb.gov.br, e o consumidor pode fazer a sua própria pesquisa, mas também pode ver a nossa pesquisa para fazer uma economia no seu orçamento familiar e fazer todo um planejamento para não entrar 2023 no vermelho. Na casa de Washington e Josilene não pode faltar decoração natalina. Mas com a alta nos preços dos artigos neste ano, o jeito é pesquisar e reutilizar enfeites guardados. A gente sempre deixa uma graninha para reforçar os enfeites, mas a gente vem reaproveitando todo ano. A gente sempre vai usando dos anos anteriores. Em casa não pode faltar artigo natalino. Pode não. Em casa já está totalmente enfeitado, né? A gente veio aqui mais para dar uma olhada e trazer alguns enfeites novos, né? Porque todo ano, né, vida nova começa, enfeites novos também tem que ter em casa. Apesar do preço mais caro neste ano, vale aquele esforço pelo espírito natalino. Então vale o esforço para poder deixar a casa bem enfeitada para receber a família. Vale o esforço pelo espírito natalino. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando. Até lá.